Coloca em inglês. Esse grandão aqui. Não, isso é uma forma de tentar... essa é a grande... Ó, bota esse mapa dali, ó. Esse? É. Então, Israel controlava toda a faixa de Gaza e toda a Cisjordânia. Depois da criação dos acordos de Oslo, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Aí eles vão passar a governar toda a região verde. E a ideia era que eles gradualmente iam controlar mais e mais e mais região até formar essa totalidade de tudo que está bege dentro desse território. Só que o problema é que Gaza caiu na mão do Hamas em 2007 e o processo de paz parou. Então, esse é o território que eles controlam hoje. Então, os palestinos, desde 95, eles se autogovernam. Existe um controle de Israel em algumas questões. Por exemplo, se o cara que está morando aí na Cisjordânia ele quer viajar para os Estados Unidos, ele tem duas formas de viajar. Ou ele vai sair por Israel, pelo aeroporto de Israel, ou ele tem que atravessar a fronteira e ir para a Jordânia, ir para a capital da Jordânia e sair pelo aeroporto de Amman. E para entrar na Jordânia ou para entrar em Israel, ele tem que passar por um posto de fronteira de Israel. Então esse ir e vir dele é limitado. Se ele não tiver nenhum envolvimento com terrorismo, não vai ter problema nenhum. Se ele tiver, ele não sai. Entendi. A faixa de Gaza, qual é a treta ali? Por que ela é tão conhecida como uma zona conflituosa? Porque é uma zona pequena, densa, de 360 km², que hoje é dominada pelo Hamas, que é um grupo terrorista que a gente chama de híbrido, tem o braço militar, o braço político, o braço religioso. Mas por que ela fica mudando sempre, essa faixa especificamente? Não fica mudando. Simplesmente teve 3 guerras grandes entre Israel e o Hamas dentro da faixa de Gaza. E mora 1,5 milhão de pessoas lá. Mas não tem um motivo específico, aconteceu É ali. um dos territórios que os palestinos clamam querer para si para formar um Estado. Israel não ocupa mais a faixa de Gaza, mas da mesma forma que Israel não ocupa, a autoridade palestina também não manda lá, que é o governo oficial palestino. É que nem a gente fala assim, o Brasil não manda no Rio Grande do Sul. Quem manda no Rio Grande do Sul é o PCC, imagina. Sim, entendi. No estado inteiro, imagina. Mas não tem nada eles, tipo, aqui é uma parte sagrada para eles? Não, é um território, faz parte do território que era da Palestina, que eles acreditam que todo o território deveria ser um Estado árabe muçulmano. Todo, inclusive tudo que é Israel. A gente não tá falando de... Então é que tá. Na ideologia dessa galera, do Hamas e os mais radicais, a gente não tá falando de território. Não é quilômetros quadrados. Esse não é o problema. O problema é a existência de um lar nacional de uma nação que não seja árabe muçulmana. No caso, judeus. E aí tem preconceito também com judeus. Então, judeus isso, judeus aquilo, etc. E tal. E a faixa de Gaza, hoje ela tá em paz ou ainda tem muito conflito lá? Não tem conflito. Vira e mexe acontece alguma coisa, mas de uma maneira geral não está tendo uma guerra diária. Eu lembro que antigamente era quase todo dia tinha alguma notícia sobre a faixa de Gaza. Né? Ano passado, retrasado, teve alguma coisa aí em 2019 na fronteira, os protestos, aí morreu gente. Aí eles tentaram invadir Israel, é até cercado, né? A fronteira toda é cercada por uma cercona gigante. Aí eles cavaram túneis, tentaram invadir Israel por túneis, enfim, traficavam armas através da fronteira com o Egito, porque a Gaza faz fronteira com o Egito, não só com Israel. Mas Israel controla o espaço aéreo. Israel controla o mar. Então eles têm um mar que eles podem pescar. É 12 quilômetros de mar. Mas eles não podem mais que 12 quilômetros. E naquela parte ali, eu já vi alguns documentários que as pessoas que moram ali em Israel têm toda uma preparação, né, anti-bomba. Eles jogam foguetes. Então, desde 2001, mas principalmente desde 2007, eles jogam foguetes, que são mísseis caseiros. Foguete... eles colocam um foguete, jogam e caem em algum lugar em Israel. Esses foguetes já matou muita gente em Israel. Umas 200, 300 pessoas que o foguete matou. Hoje em dia Israel já está mais protegido. Tem o antimíssel, tem a sirene, tem bunker, tem um monte de preparação. Mas nos anos 2001 até 2010, 2012, morria gente com foguetes. Porque os foguetes eram lançados, tinha 15 segundos para fugir. Os pontos de ônibus lá são blindados, né? Não, os pontos de ônibus não. Não, tem... Alguns pontos de ônibus tem concreto, mas é que você tem algumas cabines móveis de concreto que você pode içar elas com um carro. Com um carro não, né? Com um caminhão.
E você coloca elas em pontos específicos perto da faixa de gás. Se toca a sirene, você vai para esse... Você vai para... É um quarto... Imagina um quarto de concreto dessa grossura. Dessa grossura. Que você entra... É meio que um labirintinho. Você entra assim, entra assim, entra assim. E aí cabem 30 pessoas nesse negócio. E você pode içar esse negócio. Então você pode levar ele num estacionamento de um café, por exemplo, larga lá. Se toca a sirene, o pessoal sai do café e entra nesse negócio. Tipo, o pessoal tá vivendo a vida normal, daqui a pouco toca a sirene e entra nesse lugar para se proteger da. E aí, se o foguete cair em cima disso, não vai acontecer nada. Que loucura. Eu não sabia de tudo isso aí. Eu queria também entender sobre.